Alô, amigos. Mais uma edição, ou episódio, como queiram, do podcast do Gente que Fala. O nosso convidado hoje é o Dr. Arthur Marques, que é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui e poder, de alguma forma, transmitir algumas questões relacionadas à nossa pessoa e à entidade, que é uma associação dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. E eu fico muito feliz porque eu conheço bem a entidade, conheço os clubes da FEPESP e tenho muito carinho pela entidade. O doutor Arthur, ele é mestre e doutor em Direito, ele é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi presidente da Associação Paulista de Magistrados, ex-professor universitário. Muito bem. É isso? Eu comecei a minha carreira numa escola agrotécnica, em Espírito Santo do Pinhal. Era a Escola Agrotécnica Dr. Carolino da Mota e Silva. Eu tinha 15 anos, fiz concurso e ingressei na Escola Agrotécnica. Aí papai viu aquela reportagem sobre a Polícia Militar, a Escola de Oficiais, e eu vim da Escola Agrotécnica, fiz concurso, passei e fui cursar a Academia Militar do Barro Branco. Sei. Aí eu fiz lá o curso preparatório, curso de formação de oficiais, saí aspirante com 20 anos, aí fui promovido a segundo tenente, primeiro tenente e capitão. Aí eu fiz concurso para magistratura, que era formado em Direito, aí eu passei no concurso de juiz e fiquei na carreira de magistrado. Mas eu sempre gostei de lecionar e de participar de associações, né? Sim. Quando juiz, eu fui durante 5 anos diretor de previdência da APAMAGES, Associação Paulista de Sim. Magistrados. Depois eu fui candidato a vice-presidente, fui eleito, depois a presidente em 2000. E depois eu comecei a participar de eleições no tribunal, no órgão especial. Uma carreira bonita e com muita história, né? Muita história. É. E eu sempre gostei muito de associativismo, de lecionar, de participar, né? Sim. Então, eu sempre brincava com os colegas. Gosto de 3 coisas, né? De julgar, de ser juiz, de participar de associações e direcionar. E, graças a Deus, eu consegui fazer mestrado, doutorado na São Francisco e depois eu fiz livre docência também na Unesp, né? E O seu Marques, o sobrenome é é origem portuguesa, é de origem portuguesa. portuguesa. Embora da parte de mãe, nós somos italianos, porque vovô veio da Itália, do Vêneto, de uma cidade pequena chamada Conegliano. E Sim. eu tenho até hoje a cidadania italiana. Eu, Sei. meus filhos e meus 3 netos, Sim, né? sim, Em decorrência do vovô não ter se naturalizado. sim. Ele manteve a cidadania italiana, né? É. E durante algum tempo ele foi vice-cônsul da Itália no norte do Paraná. Sei. E de uma cidade pequenininha perto de Londrina, chamada Sertanópolis, onde vovô conseguiu trazer de Gênova o sino para a igreja. Então, nós temos assim uma ligação muito grande com a Itália, por força de vovô, e também com a Igreja Católica, porque o bispo de Londrina tinha uma ligação muito forte com meu avô, Sei, sei. né? Olha aí. E quando mamãe ficava grávida, ia ter os filhos, ia para a casa da mãe, que ficava em Sertanópolis, onde vovô tinha um comércio, né? Nasceu em São Paulo? Nasci em Sertanópolis. Sertanópolis. Embora os meus pais morassem em São Paulo, quando a mulher ia ter um nenê, ia para a casa dos pais. Era uma coisa da época, né? Então eu nasci em Sertanópolis e meus irmãos também. A infância teve alguma coisa marcante, algum período marcante? Olha, o período marcante que nós tivemos foi quando o papai foi para a polícia rodoviária. Olha aí. Sou eu. Papai foi para a polícia Eu já rodoviária. tive essa idade também, é, viu? é, Papai foi para a polícia rodoviária, como eu estava dizendo, e ele eh, fazia filmes na motocicleta, né? Junto com o Carlos Miranda.
né, que eram, já faleceu também, sim, ambos, sim, né? sim, sim, Papai e o Carlos já faleceram. sim. Mas nós tivemos, assim, andava na garupa da motocicleta, do vigilante rodoviário, era uma alegria, né? Isso marcou muito a Claro, nossa vida, né? claro, E porque até hoje nós temos os filmes onde aparece o papai, né? sim. Por que essa vontade de escolher o direito na época? Na academia, Era militar. na academia É, militar, é, nós tínhamos várias matérias do direito. Tinha direito civil, direito constitucional, direito penal, direito processual penal. E isso aproximava a gente muito da faculdade de direito, né? Tanto que eu saí da academia, 2 anos depois eu fui cursar direito, né? Porque a ligação entre a polícia e o direito é muito forte, né? é, A prisão em é, flagrante, a é, perseguição, é, né, a legítima defesa, é. estrito cumprimento do dever legal, enfim, tem uma ligação muito forte em atividade policial e atividade jurídica, A né? disciplina, né? Disciplina, É, principalmente. é, Hierarquia e disciplina, né, que são é, os 2 pilares claro, da claro. da Eu tenho muito respeito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sempre tive. Outro dia teve aqui o coronel eh, Flamarion. Flamarion. É, Ele é presidente de uma entidade, né. da Associação dos. Ele participa também da confederação, junto com o Isso, doutor Tutilho. isso, Ele é isso. um homem muito É, interessante, muito é, inteligente, é. né, Ele esteve aqui esses dias. participativo. E eu sempre trago alguém da Polícia Militar, sempre um oficial para contar histórias e falar o lado positivo da É, Polícia Militar, é. não é? Durante o período em que eu estive na Polícia Militar, eu fui ajudante de ordens do Miguel Colassuono, quando prefeito de São Paulo. Ah, Então tive uma experiência, assim, política muito boa, né. ele entrou no lugar do Do José Carlos Figueiredo Figueiredo Ferraz, Ferraz. exatamente, na É, época do governador Laudo Natel, é. né. Foi uma experiência gratificante, viu. Poxa vida, nessa época aí, quem teve que dar essa notícia, eu estava no Jornal Nacional da Globo Não diga. e eu tinha que sair, aí veio a notícia. Então, quando é assim, a gente não sai, fica. E porque tem que preparar a Preparar, notícia e tal. E o Colossono depois virou amigo. Era uma pessoa muito agradável. muito agradável. É, Frequentou muito gente que fala. é. Esse programa tem 25 anos. Puxa vida. É, É, era em rádio é, antes. E entendi. ele frequentou muito o programa. O Miguel Colassone, ele tinha um assessor de imprensa, Coutinho, não sei se o senhor se lembra Coutinho, dele. claro que Era lembro. uma pessoa Sim, muito relacionada, né. sim, muito bem Coutinho, relacionado. eu nunca mais tive contato com ele, mas ele inclusive trabalhou no Estadão, Isso, junto à Rede Globo, era isso, bem influente, né, isso. Que bom lembrar do de Miguel. pessoas assim, né? É, Miguel Colassono. Eh, o senhor foi juiz do segundo Tribunal de Alçada Civil por 10 anos. exatamente. Para o público leigo, qual era a função dessas cortes e por que elas foram extintas? É. Os tribunais de alçada, eles surgiram num determinado momento histórico em que o Tribunal de Justiça estava com muito processo. Então, eles dividiram as competências, criaram os tribunais de alçada, o primeiro tribunal de alçada, e ali tinha câmaras criminais e câmaras civis, mas o volume de processo foi tão grande que eles desmembraram e passaram a ter 2 tribunais, o Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Alçada Criminal. Mas o volume de processo continuou crescendo tanto que criaram o segundo Tribunal de Alçada Civil. Era divisão por competência, né. O juiz em primeira instância, ele tem o julgamento, isolado, ele julga monocraticamente, né. O juiz nas instâncias de primeiro grau, Sim, ele julga isoladamente. Quando há recurso, o recurso sobe ou para o Tribunal de Alçada ou para o Tribunal de Justiça. Então nós tínhamos, numa determinada época, há 6 anos atrás, 4 tribunais: o Justiça, primeiro de alçada, segundo de alçada civil e o de alçada criminal. Então ficava 4 bibliotecas, 4 secretarias, 4 orçamentos, né. A unificação
reuniu todos num conjunto só, que hoje é o Tribunal de Justiça, com 360 desembargadores e 2.400 juízes e 362 comarcas. Muita gente, né? Muita gente. Muita gente. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, né? Cabe, é o maior né? estado Cabe da federação. esse número. Como foi a sua chegada no cargo de desembargador? Na carreira, né, na primeira instância, eu fui juiz em Miracatu, depois eu fui juiz em Rancharia, depois em Campinas, depois em Jundiaí, depois eu vim para a capital e depois para o Alçada, segundo de Alçada Civil, e depois eu vim para o Tribunal de Justiça, em 2005. Né? E aqui, foi logo aqui, quando foi inaugurado o retrato da vice-presidência. Eu fui vice-presidente do tribunal. Ali, naquela anterior, quando eu fui presidente da seção de direito privado. E aqui também são os colegas que compunham o Conselho Superior da Magistratura na época. Né? Nessa troca de cidades, a família ia junto? Olha, eu tive sorte, né? Porque a família, eu tentei ir para Miracatu com a minha família, mas não tinha casa para alugar, era uma cidade bem pequena na beira da rodovia, isso em 1978, né? E eu fui morar em Peruíbe. De Peruíbe até Miracatu, tinha 58 quilômetros. Eu ia e voltava de carro. Mas o mais interessante é que o promotor que trabalhava comigo era de Itanhaém. Então ele passava por Peruíbe e nós íamos juntos para Miracatu. Almoçávamos na beira da estrada ali, né? E foi uma época gostosa. E diariamente fazia esse percurso? Diariamente, E de vez em quando nós tínhamos sessão de júri, que ia até tarde da noite, nós ficávamos numa pensão. Uma pensão na beira da estrada, a gente ficava na pensão. Era uma época... era moço, né? Até um determinado dia que veio para São Paulo. Eu vim para São Paulo de 78 a 85, eu fiquei no interior. Vim para São Paulo em 85. Fui trabalhar no Foro Distrital da Lapa. Aí do Foro Distrital da Lapa, em 94... Como juiz? Como juiz. Juiz, lá era a entrância final, né? Porque a carreira da magistratura, nós temos primeiro e segundo grau. No primeiro grau, nós temos, hoje, 3 entrâncias. Inicial, intermediária e final. São Paulo era final. Entrância final. E aí ia para a segunda instância, que são os tribunais, né? É muita responsabilidade julgar uma pessoa, não é? Muito difícil, muito difícil, né? Porque a gente se coloca sempre no lugar da parte, né? Da pessoa, né? O sofrimento. Do ser humano, né? Do ser humano, né? Sofrimento, né? E eu tenho, assim, uma formação muito voltada ao direito humano, né? Os direitos humanos, né? Sou bem voltado a isso, né? Parabéns. E a gente... Isso é necessário mesmo. Né? Eu fico sensibilizado com o julgamento, né? Porque é uma pessoa que está sendo julgada por uma outra pessoa, né? E às vezes tem que condenar, né? Tem que condenar, não tem alternativa, né? Eu sempre dizia, se a prova for favorável, vai ser absolvido. Se a prova for desfavorável, vai ser condenado. Sim, vai tudo de acordo com a lei. Exatamente, não é? Não tem alternativa. Exatamente. Como foi integrar a seção de direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo? O Alçada, o segundo Tribunal de Alçada Civil, quando houve a unificação, junto com a Justiça e os demais tribunais, eu estava numa Câmara com 5 colegas e nós optamos por continuar juntos. Então nós fomos para uma Câmara e praticamente ficamos durante 20 anos na mesma Câmara, né, julgando. Né, passamos a ter um convívio muito grande com as famílias, né, viajamos juntos, estabelecemos uma relação de amizade muito forte, né? E até hoje nós nos encontramos. Eu já estou aposentado há quase 5 anos e a gente está sempre se encontrando. É gostoso. Para o almoço, para o jantar, para o aniversário de alguém. Isso é muito bom.
Isso é não muito bom. perdemos contato. A amizade fica, né? Fica. É. Eu Como- tenho os amigos da academia ainda, né? É. Recentemente nós fomos num encontro, alguns já faleceram, né? Nós nos encontramos com 18 colegas da academia da época de juventude, né? Porque este ano de 2026 vai fazer 60 anos que eu saí da academia. Então nós estamos tentando organizar um encontro, né? Sei, Com as famílias, tudo, né? sei, É muito interessante. Quando É. nós fizemos 50 anos, nós nos encontramos, sei. né? Muitos já morreram, né? É. Inclusive, recentemente, nós perdemos o coronel Claudionor Lisboa, que é nosso colega de turma e foi comandante-geral da PM, né? Da Polícia Sei. Militar. Sei. Durante o período, um longo período, ele foi comandante-geral. Ninguém gosta de ver as pessoas indo embora, né? É muito triste, né? Essa Muito é a triste. parte ruim da vida, né? Mas a gente tem que manter a reunião com os que Sim, estão sobrevivendo, né? Sim, E nós brincamos entre nós, né? sim. Quando será o próximo? É bom ir para o fim da fila, né? É bom ir para o fim da fila. Ficar bem longe, né? Qual é a importância do direito privado, doutor? Olha, o direito privado regula todas as relações, né? As relações do consumidor, as relações de família, as relações, eu diria assim, com os órgãos públicos, né? De uma maneira geral, né? E há inventário, né? Tem questões relacionadas às empresas, né? O direito privado hoje reúne assim vários segmentos, né? E é a parte mais ampla da vida da pessoa, né? Desde o nascimento até a morte, nós brincamos, né? Desde o nascimento até a morte, as relações de família, parentesco, depois quando falece, inventário, né? Quando o senhor sentou na cadeira de presidente da associação, qual foi a sua principal preocupação? Na ocasião, o presidente da República era então senador, né? Fernando Henrique Cardoso. E a ideia deles era de estabelecer um teto para o funcionalismo, né? Naquela ocasião. E eles queriam, eles que eu digo, havia uma proposta, uma emenda constitucional, que queria colocar um número na Constituição. Eu me lembro que era o número 18.190. E eu era o presidente da associação, procurei entrar em contato com os partidos políticos, né, para evitar de colocar um número na Constituição, Sim. né? Nós achamos que deveria ter um teto, mas que esse teto ficasse restringido aos ministros do Supremo. Mas havia uma insistência por parte de alguns deputados federais de colocar um número para evitar que pudesse ser ultrapassado, né? E foi difícil. E isso deixou a associação muito preocupada. Aí nós conseguimos nos reunirmos, né, com os vários estados e fizemos assim um movimento e no fim essa proposta foi rejeitada. Alguns anos depois, nós soubemos que se estabeleceu um teto, que hoje está na mídia de uma maneira geral, que diz respeito aos chamados penduricalhos, né? Porque se ultrapassa o teto, Sim, né? sim. Porque aí o problema é que o país, né, vive uma dificuldade muito grande em matéria legislativa, né? Então, o que que acontece? A Constituição estabeleceu um teto. Esse teto não afastou as indenizações. E é essa discussão que se trava. Então, por exemplo, se a pessoa tem direito a uma indenização, ela tem direito de receber, porque foi indenizado ou por uma decisão judicial ou por uma lei. Então, isso não é penduricalho, isso realmente é uma dívida que o Estado tem em relação ao magistrado, né? Mas a imprensa e a política coloca como penduricalho porque ultrapassa o teto, né? O, o- o- Há uma confusão assim aparente, né? Se confunde as indenizações como se fosse um acréscimo ao salário. Sim. Mas a indenização deveria ser paga de uma vez. Então a pessoa, por exemplo, sofre um prejuízo, ela vai ser indenizada. Essa indenização, ela não compõe o salário. É uma indenização à látera, ao E não lado. é E penduricalho não é também. penduricalho. É.
Essa expressão penduricalho até cria, assim, na população, a ideia de estar sendo, de que o magistrado, os promotores, os advogados da União, estão ganhando acima do teto, quando na verdade eles estão sendo indenizados e têm o salário. Os tribunais de contas, enfim, todos, né? Os que estão acima, entre aspas, do teto. E essa expressão penduricalho teria que ser aplicada também aos funcionários públicos. O funcionário público não foi promovido e tem direito a ser indenizado, ele vai receber. Aquilo não vai compor o salário, aquilo é uma indenização ao lado do salário. Né? Mas se criou esse mecanismo de penduricalho e tal, e realmente é difícil de demonstrar que isso não é penduricalho. Só alguém que entende mesmo para compreender Sabe que não é. que não é, né? E isso cria realmente um problema, assim, eu diria, entre as gerações, né? Porque a pessoa pergunta, por que que o senhor está ganhando 80 mil quando o salário é 40? Porque a folha do penduricalho, entre aspas, né, da indenização fica separado. E quantos que não tiveram as suas casas desapropriadas e não são indenizados? Né? Então, essa indenização, se compor o salário de alguém, é penduricalho? Não, não é. Há uma Presidente, compreensão. estou mostrando aqui, nós temos o nosso portal, Pois não. que é só de artigos. Muito bem. É inédito, eu não conheço nenhum outro portal que seja só de artigos de personalidades notáveis e tal. Orbe nisso. Então, estou deixando à sua disposição para a hora que quiser. Agora, Muito obrigado. principalmente para falar sobre a FEPESP. Vamos falar que sobre a Vamos FIPESP. continuar. E se quiser escrever sobre a FEPESP para o nosso Eu portal, vou escrever. Vou fazer uma matéria sobre isso, a eu FIPESP, aí eu passo publico com muito prazer. aqui nesse Orbe News. Eu já disse que eu tenho grande admiração pela FEPESP, né? Eu vou repetir a pergunta. Quando o senhor sentou na cadeira de presidente da FEPESP, qual foi a sua maior preocupação? A minha maior preocupação foi de não descontinuar aquilo que já havia sido feito pelos antecessores. Nós sabemos que na política existe esse malveso, né? O prefeito que assume deixa de lado aquilo que está sendo feito pelo antecessor. E quando eu tomei conhecimento das nossas propriedades, eu disse, não, vamos continuar tudo que estava sendo feito. Né? Então, o nosso princípio foi de transparência e de continuidade de tudo aquilo que tinha sido feito. Porque o processo de formação do patrimônio da FIPESP passa pelo Conselho Deliberativo, por comissões. Então, se a associação comprou, seguindo toda aquela tramitação, por que o presidente que assume não continua? Então, a nossa ideia primeira e a minha maior preocupação foi essa: verificar quais eram os gargalos. Está sendo feito. Quais são os gargalos e vamos em cima de todos os gargalos. E nós conseguimos. Infelizmente, isso que o senhor está falando é uma verdade, né? O que fez o administrador anterior não serve. Né? Ou fez mal não feito. É assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um levantamento de toda a situação patrimonial em desenvolvimento, né? E nós constatamos que nós tínhamos adquirido 2 hotéis em Poços de Caldas que estavam em fase de demolição. Nós tínhamos uma ação popular que envolvia 2 córregos, uma unidade nossa lá. Nós tínhamos em desenvolvimento a aquisição de um hotel, do Hotel Jerubiaçaba, em Águas de São Pedro. Nós tínhamos um planejamento de construir mais 40 apartamentos em Peruíbe. Nós estávamos com um clube de campo que nós recebemos de uma sociedade campineira de funcionários públicos, porque ela foi extinta, que é o Clube de Campo Vinhedo. Então, nós apanhamos tudo isso e começamos a trabalhar. E o do Guarujá, que é muito bonito também. Lá nós temos uma unidade que tem 169 apartamentos. Né? E o que nós fizemos? Começamos a verificar situação por situação. Né? O senhor tem uma ideia? 2 córregos tinham uma ação popular onde havia sido admitido um recurso especial, estava em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça.
Aí nós procuramos verificar as razões pelas quais esse processo continuava, Sim. paralisando uma obra em 2 córregos. Aí nós fomos atrás, conseguimos desembaraçar o processo e voltamos a trabalhar em 2 córregos, onde nós vamos ter no futuro uma unidade. Vencemos todos os obstáculos. Em Poços de Caldas, os 2 hotéis, o Lancaster e o Hotel São Francisco, eram 2 hotéis velhos que estavam praticamente destruídos. Nós contratamos uma empresa, foi feito um planejamento e hoje nós estamos reedificando em Poços de Caldas uma outra unidade. O Hotel Jerubiaçaba havia uma discussão dos familiares no inventário. Nós também começamos a trabalhar, conseguimos desembaraçar e adquirimos o Hotel Jerubiaçaba, que fica em Águas de São Pedro. Só 2 hotéis têm água sulfurosa dentro do seu ambiente privativo. O Hotel Jerubiaçaba e o Grande Hotel, lá em Águas de São Pedro. Sim. Então, nós estamos agora começando a tratar para reconstruir o hotel, né, lá em Águas de São Pedro. É uma propriedade que tem 18 mil metros quadrados no centro da cidade, com água sulfurosa dentro, que nós conseguimos manter. Né? E Peruíbe, nós estamos praticamente terminando 40 apartamentos para ampliar, para acolher os nossos associados. Né? E em Vinhedo, nós temos uma área de 14 hectares, uma área grande, Enorme. próximo da cidade. É. Lá nós vamos fazer um resort e um clube de campo. Estamos agora na fase de projetos, né? Projetos Que executivos. beleza isso para o funcionário público, né? Pois é, então nós acreditamos que nós vamos acrescer o número de unidades para os nossos associados em pelo menos 20%. Nós temos hoje 1.800, nós calculamos que em breve nós teremos mais de 2.000. A associação se preocupa também com o meio ambiente, né? Hoje nós temos eu depois vou mandar um artigo para o Sim. senhor. Hoje nós temos assim um trabalho muito grande Me chama de você, por favor. um trabalho muito grande de sustentabilidade. Nós, em todas as nossas unidades, nós temos 23 unidades. 3 em Poços de Caldas, Ariado e São Lourenço, no estado de Minas Gerais. E as demais aqui em São Paulo, 18. São 23 unidades. Em todos os locais dessas nossas unidades, em que não há tratamento de esgoto, nós estamos fazendo estação de tratamento de esgoto. Para se ter uma ideia, na nossa unidade em Serra Negra, nós acabamos de plantar 40 mil árvores. O nosso coordenador de meio ambiente é o médico Dr. Gilberto Natalini. Nosso amigo. Amigo, uma pessoa Fora de série. fora de série e ele veio somar. E nós estamos desenvolvendo vários projetos na área de sustentabilidade e de idade também, de envelhecimento. Né? Hoje nós estamos programando, né, o que fazer na melhor idade ou na idade de envelhecimento, né, e trabalhar bastante em cima dessa área. Né? E o Natalini, que é médico, tem nos ajudado muito. Né? Na parte do sustentabilidade, eu vou mandar para o seu conhecimento um artigo onde nós levantamos o efeito estufa em todas as nossas unidades, em todas. Trabalho feito pelo Natalini e pela equipe. Natalini escreve para o nosso portal semanalmente. Ele é amigo pessoal de muitos anos. De vez em quando a gente vai tomar um cafezinho para bater papo. Vamos combinar. Ele montou um programa lá na FIPESP chamado Ecovoz, em que ele tem chamado os ambientalistas. Nós temos feito um trabalho grande com ele, viu? E ele não dá sossego, ele está sempre em cima. Né? Nós plantamos, nós estamos com vários projetos de estações de tratamento de esgoto nas nossas unidades. E o efeito estufa, nós estamos bem abaixo da média nacional e internacional. Trabalho do Natalini. Que bom saber que ele
Está nos fazendo esse ajudando. trabalho, é. Então, são 19 unidades regionais. Nós temos 19 unidades regionais É. e 23 unidades de lazer. Né? As unidades de lazer, nós temos 1.800 apartamentos nas 23 unidades. E um hotel na capital que A fica... procura é grande. É grande. Para se ter uma ideia, no ano passado, nós tivemos, assim, em matéria de ocupações, quase 400 mil pessoas. Fim de ano, então, precisa tomar um cuidado danado, Não, porque hoje muita nós temos um gente... sistema eletrônico, né? A tecnologia de informação da Sim, FIPESP desenvolveu é. um programa, as pessoas têm o login, a senha, ingressam e participam da escolha, né? Fica sabendo se tem vaga Fica no sabendo tal se tem lugar, vaga, que em não qual tem, lugar tem, exatamente. que dia vai Que ter. dia vai ter, quando que é a abertura, quando é o fechamento, qual é o valor que tem que pagar. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Que serviços, programas e benefícios a FEPESP oferece aos associados? Hoje nós temos, nas unidades regionais, nós temos muitas unidades que têm piscina, então tem hidroginástica, tem pilates, algumas têm academia, né? Então nós temos assim um comportamento relacionado ao esporte muito forte, né? E na educação e cultura nós temos saraus e vários programas envolvendo os associados nas unidades regionais. E nas unidades de lazer, onde as pessoas se hospedam, também nós temos vários. Por exemplo, agora é carnaval. Em todas as unidades vai ter um movimento carnavalesco, né? Se contrata uma banda e os associados que estão ali vão participar, né? Como é que vai ser o seu comportamento? Eu tô... O carnaval já foi, porque a gente está gravando, mas vai depois. Vai pro ar depois Eu do quero carnaval. ver se participo de pelo menos umas 2 ou 3 unidades para ver o comportamento das pessoas, né? Quero ver se visito. É sempre bom a presença do presidente, né? Faz parte, né? Claro. Nós temos também, assim, uma certa vocação, faz parte da cultura da associação. As refeições são, café, almoço, um chá da tarde, jantar e à noite, quando tem aniversariante, se faz um bolo para tentar congraçar os nossos associados, né? Isso faz parte da cultura da associação. Aquele chamado espírito familiar, né? Só pela oportunidade, a gente teve dias atrás aí aquela questão da escola de natação, onde morreu uma pessoa. Uma senhora e o marido está internado. E tem mais algumas pessoas internadas. Mal, parece que a pessoa que cuidava não era especializada no assunto, né? E usou produto também produtos que fizeram mal para as pessoas. As nossas, o nosso padrão é sempre com empresas técnicas, né? Então, por exemplo, quem cuida do assunto. Exatamente, E quem fiscaliza isso é o Nataline, né? A água que está sendo ingerida pelos associados, bem como o tratamento das piscinas. E todas elas têm guarda-vida e tem aquele para as pessoas que têm deficiência, tem aquele um tipo de elevador na água, né? Então é tudo muito bem cuidado, né? Eu sei. A associação, ela prima pela segurança, né? Eu sei. E eu sempre digo para as pessoas, né? Não tem sentido dentro de uma área de funcionários públicos você ter uma inobservância da lei. Claro, é verdade, é verdade. Em 2025, a FEPESP arrecadou milhares de itens em campanhas sociais. Qual o impacto das doações de brinquedos e livros para crianças em vulnerabilidade?
nós estamos aqui diante o Natal Solidário e o Dia das Crianças. São dois movimentos muito, assim, eu diria, participativos dos associados. No Dia das Crianças são brinquedos, objetos que vão ser entregues para as crianças. E no Natal Solidário também são entregues, né? E Sim. nós, a associação, aqui é para público externo, né? Para as pessoas em vulnerabilidade. Mas a associação participa, por exemplo, na Páscoa, todas as crianças, filhos de funcionários até 12 anos vão receber um chocolate, um Sei, panetone, sei, alguma coisa, né? sei. E no Dia das Crianças também vão receber. Quer dizer, nós fazemos esse trabalho com o pessoal, pessoas que têm situação de vulnerabilidade. Essas campanhas são realizadas nas 19 unidades regionais e aqui na nossa sede central. Aqui aparece o vice-presidente e aqui essa senhora é a coordenadora social, né, que cuida dessa tarefa. Então, as 19 unidades, tanto no Dia das Crianças como no Natal Solidário, arrecada isso e faz a distribuição. É um Sei. trabalho gratificante também, Muito bom. muito interessante. Muito bom, É. claro. E aí nós aparecemos aí junto com a coordenadora social, né? A FEPESP estuda adotar áreas verdes urbanas em São Paulo, né? Nós estamos Mais uma vez o Natalino. Natalino, né? Nós estamos praticamente já quase está sendo desenvolvido aqui. Olha ele aí. Aqui nós estamos num plantio lá em Serra Negra, aquele grupo da Copaíba. Nós plantamos aqui 40 mil árvores. Está agora em desenvolvimento. O pioneiro foi o Natalini, que conseguiu uma emenda parlamentar para a manutenção dessa floresta. Vai ser uma floresta. Você sabe que o Natalini, todo sábado de manhã, isso há muitos anos, ele atende pessoas gratuitamente em Cangaíba. Ele mais alguns médicos, mas ele faz questão de estar presente todo sábado de manhã para atender as pessoas. Ele é uma figura fora de série. Eu estive na comemoração do cinquentenário lá de Cangaíba, eu estive lá. Ah, O cardeal esteve lá fazendo uma prece, uma missa, sim. e nós estivemos lá, fiquei conhecendo, né, esse movimento, que é muito interessante. É um assistencialismo maravilhoso, né? Porque eles estavam no 2º ano de medicina quando começaram a ir para Cangaíba. Eles que praticamente fizeram aqueles movimentos políticos para aquela região se tornar uma região hoje muito interessante. Ele deixou de ser vereador porque ele quis. Ele falou. Ele Ele quis. poderia ser... Qualquer cargo ele poderia ocupar, né? Porque ele é um homem bom e voltado à humanidade, né? Ele mora na minha região lá de Santo Amaro. Ele é uma pessoa interessante. Muito. Eu gosto, médico e é um ambientalista de primeira linha. Viu? Eu sou suspeito porque eu gosto muito dele. Viu? Esses carros elétricos que estão chegando aí. Os agora, verdes? Os verdes? Quando ele veio aqui, eu levei ele para casa. Aí apareciam os ônibus verdes, ele falou, olha lá mesmo um ônibus verde. Isso é coisa minha. E é verdade. E ele tem uma ligação muito forte, né? Ele, nesse EcoVoz, ele tem trazido vários cientistas, viu, para se pronunciar. Eu vou ver se a gente consegue fazer um briefing desse EcoVoz para passar para vocês. Pode me passar. Pode me passar. Porque é gente que fala, né? São pessoas, são cientistas que estão falando, né? Como é a defesa dos interesses dos servidores públicos? Os servidores públicos, de uma maneira geral, têm várias frentes, né, de luta. Existe um movimento chamado Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, chama-se MOSAP. Esse movimento, ele fica em Brasília, e todas as associações participam na defesa dos interesses dos aposentados e dos pensionistas. Então tem uma pauta, é muito interessante. Eu já estive
em várias ocasiões com eles, né? Porque é uma luta em favor dos aposentados e dos pensionistas. Deve ser do seu conhecimento. Sim, sim. O aposentado sofre uma diferença salarial em relação ao da ativa. É. E a pensionista ou o pensionista também, né? Então, esse movimento tenta manter os direitos desses, Sim, talvez o mesmo o salário, né? mesmo salário e tal. E é uma luta difícil, viu? É. E nós temos aqui em São Paulo, né, uma confederação, que é o doutor Antônio Tutílio, né? Ele é o presidente dessa confederação que reúne Sim. várias associações, inclusive Sim. a FIPESP, né? Sim. Que participa de todos os Sim. movimentos. E a associação, ela tem assim um leque de prestações de serviços aos associados e aos colaboradores, né? Plano de saúde, né? E nós temos o telesaúde também, né? Os benefícios junto às farmácias, os descontos. Então, são vários direitos, assim, várias conquistas que as diretorias lutam para conseguir em benefício dos associados e também dos seus colaboradores, né? É. Hoje nós temos um conjunto grande, né? Então, nós temos, na parte cultural, vários professores de artes, de culinária, de música, e nós temos feito apresentações para nós mesmos, né? Os alunos de música fazem apresentações para a diretoria, para os demais associados, ou nesses eventos, né? A coordenadoria social, ela tem um trabalho muito grande, porque ela tem, toda quarta-feira, reúne as pessoas no chamado Grupo da Amizade, né? Às 14 horas eles se reúnem, fazem uma oração e depois começam a cuidar, conversar entre eles, tal. É muito interessante, né? E ali também tem o grupo das Samaritanas, que visitam as pessoas que estão doentes, né? Sempre leva alguma coisa, né? Um carinho, né? E também, às vezes, alguma necessidade também, Sim. né? A pessoa quer um medicamento para ver junto ao SUS, quem fornece. Essa parte, Às vezes uma palavra amiga, né? isso daí é muito É, importante nesse é, grupo de amizade. é. É que as pessoas são da mesma faixa etária, conversam, né? E é interessante, né? Cantam, tem baile de carnaval, tem baile caipira, de vez em quando trazem uma banda, dançam. É muito, muito, muito interessante, né? É. E funciona bem. Além disso, tem nessa coordenadoria o chamado Grupo Colmeia. Elas fazem tricô, bordados, panos para entregar para as crianças e para os asilos, né? É muito interessante porque as pessoas que não sabem bordar acabam aprendendo, né? Fazer tricô e recebe muito material que as pessoas já não usam, né? Por alguma razão, elas desmancham quando é feito de lã, ou recebem novelo. Então é um trabalho grande. E elas se reúnem de manhã e ficam ali bordando, costurando, né? São as samaritanas, né? E esse o grupo Colmeia faz, os samaritanas entregam para as pessoas, né? Pouca gente sabe desse belíssimo trabalho, né? É, O Tutílio escreve sempre, pois é, não, toda semana também, para o portal. pois não. É. Nós temos escrito também, mas eu vou começar a Sim, encaminhar para cá. sim, com muito prazer. É. Muito prazer eu vou receber. É, como que o senhor define o papel do servidor público na estrutura do Estado brasileiro? É. Existe uma má ideia do servidor público, e isso vem do passado, onde dizia, ele deixa o paletó lá e sai, não Mas trabalha. isso continua? Não, não, digo, para vencer isso daí, É. né, passaram-se décadas, né? Sim, Hoje o servidor é anônimo, né? Quantos serviços são prestados para a população, né? Eu recentemente escrevi um artigo, vou mandar para o seu conhecimento, sobre o papel dos imigrantes que chegam no país. Dá a impressão que o imigrante vem e
vai ocupar o espaço aqui, mas por trás disso tem um processo muito grande por funcionários que não são vistos, né? São invisíveis, né? Que recebe a documentação, que examina a documentação, que verifica as condições desse imigrante, né? Que vai recebê-lo, que vai instalá-lo, né? Então, existe servidores que são invisíveis, que a população não conhece, né? Mesmo na justiça, né? No sistema judiciário. Né? Quantos servidores que trabalham como assistente social, como psicólogo, né? Atendendo as pessoas carentes, vulneráveis, adolescentes grávidas, mulheres em situações de perigo, né? Tudo isso e não aparece, né? Não tem visibilidade. Então, o serviço público de qualidade, né, exige muita atenção do Estado. Agora, existe esse projeto da reforma administrativa, onde quer acabar com a estabilidade do servidor e com alguns direitos que durante anos foram conquistados. Né? Só para esclarecer melhor, a associação atende funcionários públicos do Estado e da Prefeitura também. A associação atende funcionários municipais, estaduais e federais, Federais também. que estejam no território do Estado de São Paulo. Né? Sim, então, sim. o delegado da Polícia Federal que está trabalhando em São Paulo pode se filiar. Sei. A prefeitura lá de Sertãozinho, ou da Câmara Municipal, se ele for servidor público, ele pode se filiar. Sei. Hoje nós temos 250 mil associados. Bastante. É bastante. E é que também a mensalidade é pequena, né? Sim. Hoje a mensalidade é de R$ 48,40. Sim. Então é um grande número, né? E nós temos aí um conjunto de benefícios, né? Que são aplicados aos nossos associados. O Estado investe o suficiente na formação de servidores? Eu acho que não. Né? Deveria investir mais, né? E preparar melhor também o servidor, né? E o servidor, ele tem que se sentir amparado, né, no trabalho. Né? Nós percebemos a diferença, por exemplo, entre o empregado na empresa privada e o servidor. Uma diferença grande de tratamento, né? O servidor não tem o mesmo tratamento que deveria ter. Né? E a mesma consideração, né? Nós percebemos, sobretudo com os aposentados e pensionistas. É muito triste verificar que a pensionista fica numa situação de desvantagem em relação ao aposentado. E que o aposentado fica numa situação de desvantagem em relação ao que está na ativa. Né? E o servidor comissionado, ele pode participar também? O servidor, se ele for servidor comissionado, pode. Comissionado. Que são aqueles assessores de confiança, geralmente, né? E a maioria dos assessores permanece durante muitos anos. Né? Eu tive oportunidade de ser secretário de esporte da Prefeitura e do Estado. E a gente sabe que os comissionados são em grande número, né? Só que quando acaba o governo, se o novo secretário quiser tirar, tira e sem direito nenhum. É que hoje o número de comissionados diminuiu bem, né? Sensivelmente, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade restringiu o número de comissionados. Mas a maioria dos comissionados são servidores, né? Também, né? O filho está trabalhando num setor e vai servir, servir um governo. Né? Exatamente. O que significa na prática, presidente, valorizar o servidor público? Olha, há uma luta muito grande interna entre os servidores para valorização. Porque nós sabemos que a valorização deveria ser por mérito. Né? O funcionário que trabalha direitinho, né, que está sempre com um bom comportamento, atendendo bem as que atende pessoas. bem as pessoas e que tem essas práticas. Né? O Estado tinha que investir nisso, como a iniciativa privada investe, né? A gente vê aí o Senai, o Sesc, né? São entidades que se movimentam em prol da melhoria da qualidade do funcionário, né? E o Estado também deveria fazer isso, com treinamentos, com cursos, né? E motivacional, né? Curso motivacional, principalmente. Para a pessoa se sentir integrada
um trabalho bem feito, né? Há algum concurso à vista? Eu saiba, em São Paulo, não. Mesmo porque agora nós temos uma restrição em face da lei eleitoral, Sim, né? esse ano não dá, né? Esse ano não dá. A carreira pública ainda atrai jovens profissionais? Atrai. Agora, recentemente, o Tribunal de Contas realizou um concurso para auditores. Foram admitidos 152 novos auditores. A grande maioria são jovens, formados em economia, administração, direito, em cursos superiores. Atrai. É evidente que em alguns segmentos o salário também é um salário melhor do que da atividade privada, né? Um auditor vai ganhar na faixa de R$ 9.000, eh, enquanto que nos escritórios eles pagam 4, 5 mil, né? E o professor? Professor ainda é uma carreira que nos preocupa muito, né? Eu não sei se é da sua época, tinha o normal, os Normal. normalistas, Sim, sim. que formavam as professoras, Sim. habilitavam as Saía do professoras. ginásio e ia fazer normal, né? E essas professoras, hoje, não são mais formadas numa escola normal, no curso normal. Não tem mais esse curso normal. E eles exigem pedagogia, né? Então, pedagogia já é nível universitário, não é nível intermediário, né? Como era o clássico, o científico e o normal. Então, eu acho, assim, opinião, né? Que há uma tendência de voltar a pensar no curso normal, essas professoras serem melhor remuneradas, né? Porque hoje a remuneração, embora se diga que tem um teto, esse teto encontra uma barreira no orçamento do município, né? O piso é de 5.000 para 40 horas semanais. Exatamente. Esse piso, em muita. Eu não sei, o piso é conjugado com as horas semanais, né? Então, se a pessoa trabalha só 20 horas, não vai receber o piso. É. A PEC da reforma administrativa é apresentada como uma, entre aspas, modernização. O que mudaria no serviço público caso ela seja aprovada? Olha, em primeiro lugar, eu acho que para modernizar não precisa de uma PEC. Para modernizar a estrutura do Estado, basta tomar providências para modificar esse panorama que existe, né? Uma mudança constitucional para dizer que vai modernizar o Estado, não tem muito sentido. Mas essa PEC, na verdade, ela é reducionista, no meu entender, né? Ela acaba com a estabilidade, ela vai gerar os cargos públicos são transitórios, né? Hoje não existe. A PEC Segurança pessoal do funcionário vai embora. acaba. Então nós achamos que a PEC vai prejudicar os servidores, né? A terceirização e a precarização do trabalho público pode aumentar a reforma? Exatamente isso que a reforma pretende. A terceirização, né? E a fragmentação da estrutura do Estado, né? Imagine um fiscal ter um cargo transitório, um auditor ter um cargo transitório, um médico ter cargo transitório. Quem que vai se submeter a isso? Não sabe se um dia você vai chegar lá e a cadeira está vazia. Vazia, exatamente. Isso daí vai fragmentar muito a estrutura do Estado. A tecnologia ameaça ou pode fortalecer o trabalho do servidor? Eu penso que a tecnologia ela vem, dizem, né, que ela vai atrapalhar, mas eu vejo a tecnologia com bons olhos. Acho que ela vai melhorar não só a atividade do Estado, mas vai permitir que o Estado tenha um controle melhor sobre tudo, né? Eu vejo pelo judiciário, por exemplo, né? Hoje nós sabemos que horas que o juiz ligou o computador, o trabalho que ele fez e dos funcionários também, né? A tecnologia vem exatamente para aprimorar o serviço público, né? Aquilo que era, na sua época, na minha época, a gente usava a caneta para fazer despacho. Exatamente. Para fazer um texto. Exatamente. Hoje, né, a tecnologia nos ajuda, né, com a inteligência artificial, né? Eu acho que tudo aquilo que vem
para melhorar a atividade, a gente deve incorporar, né? É. Eu sempre digo, eu tenho uma certa dificuldade ainda, né? Em matéria de tecnologia, mas já consigo trabalhar bem, mandar recado, distribuir funções, né? Presidente, nós estamos chegando no final do programa, infelizmente. Que mensagem o senhor deixaria para os servidores públicos? Olha, a mensagem que eu quero deixar é de valorização do servidor e do serviço público. O serviço público é essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, onde o servidor presta concurso, treina, faz treinamentos, se aperfeiçoa e tem ascensão na carreira. Eu posso dizer do meu exemplo, né? Eu comecei como aluno oficial, cheguei ao oficialato, fiz concurso para magistratura e passei a ocupar vários espaços nas associações. Então, o Estado, eu devo muito ao Estado. Me formei em escola pública, eh, fiz pós-graduação e pós-doutorado em universidade pública. Então, o Estado é por trás de tudo isso, né? Então, tem que valorizar o servidor e o serviço público. Eu já vi que a FEPESP está em boas mãos. Eu agradeço muito a sua presença. Então, as ordens. Vou convidá-lo outras vezes, com certeza. Espero os seus artigos para o portal. Eu vou mandar. E vamos aproximar, vou me aproximar novamente da FEPESP. Eu viu? acho que a associação, a FIPESP, ela tem que ter uma visibilidade maior, né, para que os servidores e os associados se sintam protegidos, amparados, né, pela entidade. Perfeito. Ao amigo espectador, espero que tenham gostado da entrevista. Falamos bastante sobre funcionalismo público, né? E o meu muito obrigado e até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Fiquem com Deus.